Então, dando continuidade a nossos depoimentos, vamos ouvir agora o senhor Carlos Reinaldo de Matos, é isso, né? Agradecer a sua presença aqui, colaborando com nossos trabalhos aqui, e dizer a você que essa comissão ela foi criada com a finalidade de analisar, investigar e esclarecer dúvidas sobre a prestação de contas do convênio 018/2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Carlos e a Associação Corpo e Alma. E o senhor consta como um membro, um relatório, né, Bragato? Deixa eu ver aqui. Diretor de Esportes de Rendimento, é isso, né? Em 2013, Carlos Reinaldo de Matos, e o senhor é que veio assinar um parecer técnico nesse processo específico, né? Então, eu quero primeiramente agradecer a sua presença aqui e passar a palavra ao vereador Valcinir Bragato, para o relator dessa comissão, para o início dos trabalhos. Boa tarde, Carlos. Nós estamos verificando no processo, existe um parecer técnico que foi colocado, e a data do parecer técnico é do dia 13 de março de 2013, em relação à prestação de contas da Associação Corpo e Alma e as atividades que a associação desenvolvia. Quando se realiza esse parecer técnico, à época você estava ocupando a função de diretor de esportes de rendimento, é isso? Exatamente. Tá. Como diretor de esportes de rendimento, você fazia pareceres técnicos também quando o processo não era específico de rendimento? Porque, na verdade, a atividade da Associação Corpo e Alma não é uma atividade de esporte de rendimento, mas se encaixa na outra prerrogativa que também tem a Secretaria, né? Que petição dos projetos, parceiros estabelecidos sem fins lucrativos estabelecem desenvolvimento de ações no atendimento a projetos sociais e de competição. Nesse caso não era de competição, mas era projetos com caráter social, como previsto. Quando era projeto social, também vinha para você fazer o parecer? Exatamente. Em 2013, quando a nova administração assumiu, eu tive interesse em começar a entender como funcionavam as questões do sistema de esportes de São Carlos. E dentro desse sistema existe o repasse ao terceiro setor. E eu estudei um pouco, analisei, e o secretário da época ele pediu que eu acompanhasse junto com ele, após a autorização dele, e fizesse os pareceres técnicos dos convênios, né? Então, nessa situação, eu fui mais um profissional que analisou tecnicamente a solicitação do projeto do que um diretor de esportes de rendimento, né? Que, como o senhor mesmo disse, esse projeto se trata de um esporte comunitário, né? Seria uma atenção à comunidade. Ok. Em pergunta do relator sobre sua participação em pareceres técnicos quando da análise de atividades de projetos sociais, terceiro setor, declara que, mesmo sendo diretor de esportes de rendimento, em 2013, interessou-se em conhecer o sistema da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e, à época, o secretário solicitou que contribuísse com os pareceres também dos projetos sociais.
Era realizado algum tipo de visita nesse período? Porque esse parecer é de março de 2013. O processo que nós estamos analisando de prestação de contas da Associação Corpo e Alma é referente ao ano de 2013. Como estava no início do ano, 13 de março, quando foi exarado o parecer, houve algum contato seu para exarar esse parecer junto à instituição, alguma visita? Você viu o projeto sendo aplicado na prática durante esses primeiros meses de 2013? Nos primeiros meses de 2013, não. Teve o contato com o coordenador, né, o Rafael, que apresentou o projeto, e teve uma análise de relatórios. Ele apresentou relatórios de circunstanciados das atividades da associação. Após a liberação do recurso, né, que a lei permita que você comece efetivamente o convênio, nós fizemos uma visita, sim, informal, para estar conhecendo as atividades da associação. Tá. E após a liberação dos recursos, quando em visita, você verificou se tudo aquilo que estava proposto no projeto estava realmente sendo executado na prática? Foi uma visita informal, né? Nós fomos conhecer o espaço, foi a primeira visita, então foi bem amistosa. Porém, houve muito elogio da madre, né? Não sei se é madre ou se é... não vou saber o nome técnico da irmã sacramentina da igreja, né? Então ela elogiou bastante o projeto, as mulheres também elogiavam o projeto e diziam que era um projeto importante e sempre pediam para a gente que esse projeto não acabasse. Você disse que a visita foi em caráter informal, mas você foi como membro da secretaria. Você foi durante expediente de trabalho, você foi a serviço da secretaria. Então, na verdade, houve uma visita técnica, uma visita profissional sua pela prefeitura, é isso? Quantas pessoas você constatou fazendo atividades nessa visita? Aproximadamente de 40 a 50 pessoas, no horário de visita, né? Que nós não fomos lá para não atrapalhar a aula, né? E também tivemos todos o cuidado para não constranger, a visita não ter um caráter de fiscalização, né? Mas de aproximação, porque também a gente não conhecia as entidades, né? Então a gente estava se aproximando das entidades, entendendo o trabalho, para depois poder formular um relatório e aí sim está fazendo uma análise mais formal, e até esses relatórios, a tendência, né, era que eles seriam colocados no processo após as parcelas. Tá. Essa visita foi após a liberação dos recursos? Exatamente, isso. E quando você esteve lá, você está me dizendo que tinha de 40 a 50 pessoas fazendo atividade naquele horário? Exatamente. Em pergunta do relator, informa que o parecer técnico exarado em 13 de março de 2013 deu-se embasado em relatório apresentado pelo coordenador do projeto, senhor Rafael, e que, após a liberação dos recursos, esteve em visita ao projeto no espaço das irmãs sacramentinas, onde constatou elogio da irmã e de algumas outras pessoas ao trabalho que lá
era desenvolvido. Falavam, inclusive, que desejavam a continuidade do projeto, entre aspas, que nunca acabasse, fecha aspas. Constatou a presença de 40 a 50 pessoas em atividade. Você verificou se era servido algum tipo de lanche, algum tipo de alimentação para as pessoas que estavam em atividade? Não. No dia que você esteve lá? Não. Tá. Não viu nenhum tipo de alimentação que fosse servido às pessoas que lá estavam em atividade. Esses dados do parecer técnico que você coloca, eu vou dar uma lida na íntegra. Aqui fala que assim as atividades integradas entre Secretaria de Esportes e Associação Corpo e Alma vêm apresentando resultados significativos para atividades físicas e lazer do município. Os projetos visam abranger a participação efetiva de cerca de 100 idosos, visando promover a saúde através da atividade física. Logo, a parceria traduz economicidade ao município e fundamenta a escolha da associação, bem como se coaduna com a política pública municipal. Depois aparecem os valores dos custos mensais, onde é colocado que haveria economicidade para o município, e aí no parágrafo seguinte diz: a entidade oferece o trabalho de um profissional da área de educação física, um coordenador geral. Eram duas pessoas, esse profissional da área de educação física era um e o coordenador era outro? Esse parecer técnico, ele é feito embasado no projeto apresentado pela entidade. Eu fui diretor de 1º de janeiro de 2013 a 19 de dezembro de 2014. Eu não me recordo dados técnicos do projeto agora para poder estar afirmando. Então a entidade propunha o projeto, a gente analisava a demanda, né, e os custos, se nós mesmos executaríamos o projeto. Então, sempre a gente parte desse princípio, né, que fica mais econômico que a entidade faça, menos burocrático e vá dar o encontro à população. Agora, eu não consigo afirmar algo do projeto sem estar lendo ele na íntegra. Tá. Na sequência, fala que o profissional da área de educação física, um coordenador geral, aí fala kit alimentação, propaganda para divulgação, uniformes, 100 unidades e utilização do espaço, que seria alugado a preço de mercado pela Ismel. Está fazendo o comparativo entre se fosse a instituição fazendo ou a prefeitura, dando o parecer de que se fosse a prefeitura ficaria mais oneroso, mais caro, né? Esse parecer, ele era embasado especificamente no projeto apresentado. Não em nada no que estava sendo desenvolvido na prática. Era o parecer sobre o projeto apresentado, é isso? Exatamente, o parecer era feito sobre o projeto apresentado. Tá. O parecer técnico exarado dizia respeito exclusivamente à proposta de projeto apresentado pela associação, de projeto apresentado pela associação e, consequentemente, não expressava acompanhamento
das atividades praticadas. Para mim, tá bom, Penha. Eu passo para o presidente Penha. O depoente informa que esteve em atividades na SMEL do dia 1º de janeiro de 2013 a 19 de dezembro de 2014. Ponto. Penha. Sr. Carlos, o senhor poderia, boa tarde, poderia declinar para nós a sua formação técnica? Sou formado em licenciatura em Educação Física e bacharelado em Educação Física. Em pergunta do presidente Penha, informa que é formado em licenciatura e também bacharelado em Educação Física. Vamos analisar aqui uma cronologia. O senhor disse que teve uma visita, tal. Vamos lá. A visita que o senhor fez à entidade, o senhor falou que foi após a liberação do recurso, é isso? Exatamente. Foi liberado o recurso, aí o senhor visitou? Não vou lembrar exatamente, né? Não foi uma coisa cirúrgica que liberou o recurso e a gente acompanhou. Mas o senhor tem conhecimento que o recurso já havia sido liberado, isso, não sabe a data? Exatamente, mas... isso. O recurso já tinha sido liberado. E o parecer técnico foi assim elaborado pelo senhor, então após entendimento da liberação do recurso e após a sua visita ao local, é isso? Não. Não? O parecer foi antes? O parecer é antes. O parecer ele faz parte do processo para a liberação. Não, é isso que eu quero entender. Eu sei que é 13 de março de 2013. Então o parecer foi feito antes do senhor ter a notícia do recurso ou da sua visita lá, é isso? Apenas para deixar claro essa cronologia que o senhor falou que não ficou bem entendido. Reitera que o parecer técnico que consta no processo foi anterior e é parte integrante das exigências para posterior liberação dos recursos e que sua visita pessoal foi depois da liberação dos mesmos. Penha. A visita que o senhor fez, senhor Carlos, foi apenas na Sacramentina ou foi nos dois locais? Apenas na Sacramentina. Na Perpétuo Socorro o senhor não chegou aí? Nesse período nós tivemos em São Carlos os Jogos Regionais. Então foi um período atribulado, com muita demanda. Então a gente teve que interromper um pouco essas atividades para focar num evento grande que é do estado e reúne várias cidades do interior. Então foi por isso que a gente não conseguiu acompanhar diariamente, detalhado as entidades. O senhor tem condições, aproximado do tempo que durou essa visita do senhor ou não? O senhor tem condições? Foi rápido, né? Aproximadamente meia hora. Meia hora. Esclarece
que sua visita foi apenas na igreja das Irmãs Sacramentinas, pois estava com acúmulo de atividades devido aos jogos regionais e não foi realizada visita à Igreja do Perpétuo Socorro. A citada visita teve a duração aproximada de 30 minutos. Em que período do dia que foi essa visita? Foi de manhã ou foi à tarde? Foi na parte da manhã. Parte da manhã? Você saberia lembrar mais ou menos o horário? Não consigo lembrar. Aproximadamente 30 minutos na parte da manhã. Penha. Acho que eu não tenho mais nenhum questionamento. Passo a palavra aos vereadores Cidinha, Ineu e... Boa tarde, Reinaldo. Eu queria o seguinte: você era diretor de esporte e rendimento na Secretaria. Qual que é o outro departamento que tem na Secretaria e quem ocupava o outro departamento da Secretaria de Esporte? Bom, são 3 departamentos de esporte. Seria o desporto comunitário, que na época... Em 2013, eu não lembro o período que mudou o diretor, mas era o Casella. O Casella, ele era diretor de esporte comunitário e o Hatt era diretor de fomento ao lazer. Posso estar equivocado, mas não seria natural que esporte comunitário fizesse essa fiscalização ou acompanhamento desse tipo de convênio por parte da Prefeitura? Sim, claro. É natural que cada departamento ele cuide dos projetos que condizem a ele. Porém, o secretário de esportes, da época, ele pediu que eu ajudasse e fizesse esses pareceres técnicos e me solicitava que acompanhasse os convênios, que ele tinha uma preocupação com essa questão do recurso dos convênios, enfim. E eu solicitei uma ordem do meu superior. Eu atendi, uma ordem do meu superior. Em pergunta do vereador Lineu Navarro, por que o parecer técnico não foi exarado pelo Departamento de Desporto Comunitário, o declarante esclarece que, além do Departamento de Esportes de Rendimento, que fazia parte, havia o setor de desporto comunitário, pelo qual respondia o senhor Casella, e também o Departamento de Fomento ao Lazer, ocupado à época pela direção do senhor Hatt, e que, a pedido ou melhor, vamos substituir a pedido, por determinação do secretário de esporte, à época era o José Fernando Favoreto, por determinação do secretário de esporte, senhor José Fernando Favoreto, colaborou
exarando pareceres nos processos de convênios. Lineu. Reinaldo, você por acaso elaborou algum relatório dessa visita que você fez lá na entidade? Não. Você por acaso fez, você provavelmente visitou outros convênios, outras entidades que estavam em convênio com a prefeitura. Você lembra de algum outro que você poderia citar? Lembra? E desses, alguns deles você produziu algum relatório oficial? Não, nenhum. Para esclarecer essa questão, né, foi um ano de transição onde a gente estávamos conhecendo as entidades, conhecendo as suas atividades, se apresentando, né, como profissionais do município, né, que estariam ali como parceiros. Então, as visitas elas eram realmente para conhecer, para ter essa aproximação da prefeitura com as entidades subsidiadas. Então, não houve nenhum parecer. Tanto que cabe à Secretaria Municipal de Esportes esse acompanhamento e também ao Conselho Municipal de Esportes. Então, a gente ainda estava numa conversa para que se elaborasse um relatório onde os dois membros que aprovam a subvenção fizessem parte. E aí acabou que não teve esse relatório não foi formulado. Sobre alguma outra instituição que você tenha visitado? A gente visitou a Associação de Judô Tigre, né, do professor Erasmo. A gente visitou a Associação Vada de Karatê. A gente visitou também o Clube Atlético Paulistinha, Garotos da Vila. Quase faz... Isso. Eu fui em algumas, eu lembro que o secretário em outras, né? E às vezes até para conhecer ou por alguma reclamação de limpeza de terreno, enfim, para a gente estar acompanhando as entidades e também conhecendo, porque eu particularmente não conhecia todas. Informa que na visita realizada ao projeto da Associação Corpo e Alma, não elaborou relatório, pois na ocasião era um período de transição da administração e as visitas tinham o caráter mais específico de conhecer as entidades e mesmo nas demais instituições que lembra ter visitado, 2 pontos: Associação de Judô Tigre, do professor Erasmo, ponto e vírgula, Vada de Karatê, Clube Atlético Paulistinha e Garotos da Vila, também não foram elaborados relatórios. Além da atuação de acompanhamento da SMEL, haveria também o acompanhamento por parte do Conselho Municipal de Esportes. Lineu? Só uma questão, Reinaldo. Consta no plano de trabalho que a entidade adquiriria alguns equipamentos, né? Eu não sei quais estão listados lá. Plano de trabalho?
equipamentos que eles comprariam, equipamentos para ginástica. Esteira elétrica. Esteira elétrica. De musculatura. Quando você esteve lá na visita que você fez, você observou se existia algum desses equipamentos lá nas Clementinas? Não observei. Não observei. Nós não fomos nesse, né, a visita não foi para, né, nessa questão de saber o que tinha feito com recurso ou não, se tinha comprado ou não. E também porque a gente conta com a... Não vi. E a gente conta também com a comissão de auxílio e subvenções, né? E eu acredito que ela também faça essa fiscalização. Porque vinha um parecer no começo do ano de que a entidade as contas tinham sido aprovadas no ano anterior, enfim. Então não era só a Ismel que acompanhava o convênio, né? Então tinha a comissão e tinha o conselho também. Mas quando você foi lá, não tinha? Não verifiquei equipamento algum. Eu vi só as alunas na quadra, o coordenador dando aula, enfim. E aí o que eu já falei. Informa que não observou a existência de uma esteira elétrica e nem mesmo de uma estação de musculação no local. Pergunta para onde poder ele responder. Você observou se elas estavam uniformizadas com alguma roupa que identificava o projeto? Sim, eu pude observar. Elas tinham um uniforme, a grosso modo que eu pude ver na aula, colchonetes e, se eu não me engano, halteres. Tá? Observou que as pessoas estavam uniformizadas com camiseta e havia também no local colchonetes e halteres, né? Halteres. Eu queria saber a cor da camiseta. Eu não vou arriscar dizer a cor, porque isso já faz mais ou menos um ano e alguma coisa, e pode ser que eu prejudique com alguma informação que não seja verdadeira. Não se recorda qual era a cor das camisetas. Penha. Nada mais havendo, nenhum questionamento. Eu quero agradecer a sua presença aqui, colaborando com o nosso trabalho, né? E estamos por a comissão à disposição, sua disposição para algum esclarecimento, tá? Dou por encerrado então o depoimento do senhor Carlos Reinaldo de Matos, e finalizando também a reunião dessa comissão parlamentar de inquérito.